Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação da postura e um pouquinho do controle postural, que são duas coisas que a gente pode estar medindo, analisando. Hoje, especificamente, eu pensei da gente falar da parte quantitativa, sobre como fazer isso de forma mais quantitativa, né? Deixa eu botar o tempo aqui, senão eu vou falar muito. E assim, será que isso pode ser... Porque a gente sabe que essa avaliação quantitativa existe, só que muitas vezes ela é inacessível, né? A gente sabe que tem diversas ferramentas, diversas tecnologias, né? De forma geral, para a gente estar analisando isso, só que às vezes a gente não tem condição, né? Será que isso está acessível para todo mundo, né? Então essa é a grande questão, assim, que eu espero que a gente possa responder no final da aula. Eu espero dar argumentos para que vocês possam responder no final da aula essa pergunta, tá? Então tá, avaliação da postura e controle postural. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre, assim, bem rapidamente, a gente vai passar também sobre por que analisar, qual é a implicação disso na clínica e principalmente assim, hoje eu deixei para apresentar mais para vocês como fazer, como é que a gente faz isso. Tá, então assim, trazendo como definição, postura, definição clássica, né, o alinhamento do corpo, bem como a orientação do corpo no ambiente. Então, a gente sempre tem uma noção, a postura tá ruim, a postura tá boa. Exatamente. Então, tem muita gente que... É engraçado que quando a gente tinha aula de postura, toda vez que o professor dava uma definição de postura, todo mundo se ajeitava na cadeira, né? Eu espero que vocês tenham se ajeitado na cadeira também. Então, a postura é isso, né? O alinhamento do corpo e também do corpo em relação ao ambiente. O controle postural já é um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais complexo, que é o ato de manter, alcançar ou recuperar um estado de equilíbrio durante qualquer postura ou atividade. Então, isso já envolve diferentes sistemas. Então, a gente tem sistema visual, sistema vestibular, sistema sensório-motor, para não só manter, né, mas assim recuperar. Então, desestabilizou, tem que voltar. Então, o controle postural faz tudo isso aí. Normalmente, essas duas, tanto a postura quanto o controle postural, eles são medidos com a postura. Normalmente se faz com escalas. Então, você pode, por exemplo, pegar você mesmo, fazer sua escalinha com itens, né? Tipo assim, cabeça. Ah, tá mais inclinado o direito mais alto. Você pode medir a cristílica, a esquerda mais alta, e você pode fazer essa escala. Essa descrição, né? Do que você está vendo no próprio caderno. E também existem algumas escalas, eu vou mostrar uma que a gente usou num trabalho para fazer uma comparação com a parte quantitativa. Vocês vão ver que escala não é uma boa, não é a melhor ideia, mas se você só tem isso para fazer, tudo bem, faz isso aí. A gente tem um recurso que chama fotogrametria, que é você tirar foto e analisar a foto dessa pessoa. Então você bota a pessoa nas 4 vistas e aí você tira a foto e você consegue medir, por exemplo, com o Corel, com o Photoshop, com AutoCAD, tem gente que usa também. E aí você consegue medir as distâncias, o quanto que está inclinado, com essas ferramentas, que são ferramentas pagas, né? Se você não fizer um download pirata, você tem que pagar para ter essas ferramentas, né? E não são baratinhas. Um outro recurso que a gente tem também para avaliar a postura é por vídeo. E a gente vai estar vendo isso também mais para frente. Em relação ao controle postural, normalmente, como ele é medido, é através da plataforma de força. Então, a pessoa fica em cima dessa plataforma de força, que vai ver a força de reação do solo vertical. Que quando você está em pé, você está empurrando o chão, né? E quando você está empurrando o chão te empurra de volta. Então, esse empurrão do chão é a força de reação do solo vertical. Tem um videozinho mostrando mais ou menos como funciona.
o deslocamento, né, dessa força, e daqui a pouco eu mostro. Além da plataforma de força, a gente tem a baropodometria, que na verdade é uma plataforma de força, só que ela é menos sensível, né, uma qualidade menor, digamos assim, mas é excelente também a baropodometria, mas ela é um pouquinho mais... a plataforma de força é super cara. Normalmente você encontra plataformas de força em laboratórios, dentro de hospitais ou de universidades. Eu nunca vi assim. Eu acho que algumas clínicas podem ter também, mas é bem mais caro, é bem mais incomum. A baropodometria não, você já vê alguns profissionais com a baropodometria, principalmente o pessoal que faz palmilha. Baropodometria. E o mecanismo é o mesmo, tem sensores embaixo, né, dentro da plataforma da baropodometria, e aí ele vai capturar o centro de pressão e depois o deslocamento do centro de gravidade, né? Ele faz um cálculo e projeta o centro de gravidade, tanto na plataforma de força quanto na baropodometria. E o mais legal é que a gente também tem a possibilidade de fazer isso com vídeo. Isso que é o mais legal, que a gente pode ver o controle postural de uma forma sem comprar plataforma de força. Então, isso é bom. Eu vou mostrar para vocês que também é confiável. Então, existem essas formas da gente estar medindo tanto a postura quanto o controle postural. Tá, então, vamos começar com a fotogrametria, né? Eu achei essa revisão aqui de 2015 e o que eles fizeram? Eles fizeram a revisão de todos os sistemas disponíveis e colocaram aqui o que é pago e o que é gratuito. Tá? Então aqui tem todos os softwarezinhos. Eu procurei apenas os que são gratuitos, porque né, o intuito dessa aula é a gente fazer um negócio de baixo custo, mas está aqui, né, para quem quiser depois dar uma olhada nos pagos também. Então, de todos os gratuitos, o único que eu consegui achar realmente para fazer o download bonitinho foi o Sapo. O Sapo é o software de avaliação postural. Foi um software criado pela USP, né? Foi com financiamento da FAPESP, que é a Fundação de Amparo de Pesquisa do Estado de São Paulo. Foi feito por um físico e é um software super legal. Que durante a faculdade, eu trabalhei com esse software, usei, participei de pesquisas, a professora Nayane mesmo, quando ela foi minha monitora, inclusive, e eu pedi várias pesquisas da própria monitoria da matéria de cinesiologia, que era feita com a professora Kátia Sá, que dava a matéria, né? E sempre tinha pesquisa dentro dessa monitoria. E aí a gente sempre. E o pessoal sempre usava o sapo, né? Era muito, muito legal mesmo, porque era bem voltado para a postura. A linha de pesquisa, né, de professora Kátia. E aqui eu vou até citar alguns trabalhos do grupo que ela lidera, que é sobre postura, que foi utilizado o sapo também. Então é isso. Existem alguns gratuitos, mas assim, o único disponível mesmo que você encontra para baixar é o Sapo. E é um software antigo, né? Assim, 2005. Então, 15 anos aí de existência do Sapo. Mas é super legal, ó. A interface do Sapo, ela é voltada bem para o clínico, sabe? É uma coisa que não é muito crua, né? Uma coisa de pesquisa. Então, quando você abre, tem espaço lá para você botar queixa principal do paciente, informações, história da doença atual. Tem espaço para você colocar tudo isso, porque no final ele vai gerar um relatório com todas as medidas posturais e também com as queixas do paciente, tudo que você preencheu lá, tudo que você alimentou. É muito legal. E a interface, eu não sei se vocês estão conseguindo ver meu mouse aqui, mas vamos lá. Ele tem um protocolo base, que chama protocolo SAPO, que ele já dá os pontos, tá vendo aqui? Na direita, né, você consegue ver os pontos que a pessoa já marcou e que está marcando. Então você vai seguindo ele. Marca agora no lóbulo da orelha direita, no lóbulo da orelha esquerda, no acrômio direito, acrômio esquerdo. E aí você vai seguindo
E a partir desse protocolo ele já vai dar todas as medidas, alinhamento do ombro, alinhamento da cabeça, ângulo do joelho no plano frontal, ângulo do joelho no plano sagital. E aí depois ele vai dar tudo isso automaticamente para você. Então, tem alguns passos de calibração e tal, outras coisinhas que, enfim, não dá para falar. Lá no módulo mesmo a gente pode dar uma aprofundada nisso também, mas é um sistema super simples de mexer. Você também pode pegar a angulação livre e medir um ângulo que você queira específico de um paciente, sei lá, um pós-operatório que não está conseguindo aquela extensãozinha final, né? Então, sei lá, vamos ver antes e depois de uma determinada conduta para ver se está dando certo. Enfim, você consegue fazer o acompanhamento disso, né? Então, o SAPO é bem legal porque tem a parte livre e você pode fazer o protocolo deles também, que já vai dar o relatório lá automático. Pronto, então é uma ferramenta super legal. Esse site aqui é o site que tem várias informações sobre o Sapo e vocês podem pegar o link para baixar o sistema lá. Pronto, então uma das pesquisas que o grupo lá, né, de Kátia, Nai, Maíra, acho que foi o mestrado de Maíra, se não me engano, esse trabalho. Nai, se eu falar alguma besteira aí, você me corrige, viu? Tá correto, foi o mestrado de Maíra, onde constituiu o meu TCC também. Pronto. Então, o que o pessoal fez nesse trabalho? Eles pegaram pacientes com HTLV e eles quiseram ver o perfil postural. Então, algumas doenças neurológicas, principalmente, elas têm... Os pacientes têm alguns perfis posturais, né? Por exemplo, doença de Parkinson tem aquela postura do paciente que chama postura do esquiador, né? Eu acho que é assim. Ou é espondilite anquilosante, é uma das duas. Mas algumas doenças, elas têm essa tendência do paciente ter esse tipo de postura. Todo paciente vai ter? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas existe uma tendência a isso, né? Ter esse perfil postural. E aí as meninas tiveram essa ideia super legal de pegar os pacientes e ver se existe um perfil. E elas encontraram, né? Eles usaram o SAPO e fizeram o protocolo SAPO, né? Que, enfim, os pontinhos do protocolo estão aqui. E elas encontraram algumas alterações no alinhamento vertical. Enfim, quando vocês verem o artigo, vocês vão ver, mas encontraram diversas alterações, né? No tronco, no joelho, tornozelo. E aí foi um trabalho super legal, porque quando você estiver atendendo um paciente desse, você pode comparar. Você nem precisa fazer avaliação postural no SAPO, mas você pode comparar esse perfil com o paciente e traçar as suas condutas com base nesse perfil. Né? Você compara para ver se o paciente realmente tem essas alterações e você pode traçar as condutas para melhorar esse perfil cultural dos pacientes. Né? Então, é uma das coisas boas da gente estar fazendo essas pesquisas com esses softwares de análise postural. E o bom também é que ele vai ser mais objetivo, né? Porque nosso olho, às vezes, pode enganar a gente. Tipo assim, Tipo assim, se você estiver num carro ou no ônibus e o carro do lado estiver andando, você nunca sabe se é você que está andando ou se é o do lado que está andando, né? E você pisa no freio desesperadamente porque a visão às vezes engana nessa questão da perspectiva, mas e às vezes pode nos enganar também. Então, o software ele ameniza esse tipo de viés, o erro, né? Então, certo. Uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente trabalha com instrumentos de avaliação, sempre está verificando a confiabilidade, a validação desses sistemas. Porque às vezes a gente pode estar medindo uma coisa que o sistema não consegue medir muito bem, e aí você vai achar um resultado que talvez não seja o real, porque o sistema tem uma medida de erro muito grande. Então, toda vez que vocês forem usar um instrumento,
é interessante que vocês deem uma olhada nos estudos de validação e de confiabilidade desse sistema. E pensando nisso, né, a professora Kátia, junto com Nayane e Maíra, elas fizeram essa revisão de literatura muito interessante também, só sobre instrumentos de avaliação postural computador. E o que elas verificaram foi que a fotogrametria tem uma confiabilidade aceitável na maioria das medidas, só que alguns ângulos do plano sagital e o ângulo Q, do joelho, né, no plano frontal, apresentam níveis não aceitáveis. Então, toda vez que vocês estiverem medindo ou forem fazer avaliação postural, tem isso em mente, tá? Então, o que é que eu não posso medir? Ângulo Q não é legal. Beleza, então não vou medir ângulo Q. Vou atrás de um outro instrumento ou de uma outra possibilidade para eu poder fazer essa mensuração. Enfim, muito legal. Tem uma confiabilidade aceitável, não aceitável para outras coisas e pode ser útil, sim, na prática clínica. Só que assim, sempre teve uma crítica à foto, porque a foto ela é muito estática, né? A gente sabe que no nosso corpo tem nada estático, tá tudo movendo. Inclusive a postura, né? Quando a gente fica em pé paradinho, a gente, na verdade, não tá parado 100%, né? Não tá no que o pessoal chama de equilíbrio máximo, que seriam todas as forças, a soma das forças ser igual a zero, né? A gente passa por esse instante, mas a gente só passa por ele. A gente está sempre andando, que é o equilíbrio quase estático, né? Então, a foto, ela sempre foi criticada por isso. Porque, imagina, se você vai tirar foto, se você tirar 3 fotos, pode ser que você tenha 3 medidas completamente diferentes. E a gente está falando de sistemas que captam a diferença de 2, 3 graus. Então, são sistemas precisos. Então, se você estiver na postura e der uma respirada diferente, se você respirar fundo, já mudou completamente. E aí você pode ter um outro perfil postural, digamos assim. Claro, estou dando exagerada, mas isso pode fazer uma diferença no final das contas. E aí, o mesmo grupo, professora Kátia, professora Nayane, Maíra, elas tiveram a ideia de usar um sistema de vídeo que faz análise do movimento dinâmico. Então, o que elas fizeram? Tiraram uma foto e fizeram o vídeo do mesmo paciente ao mesmo tempo. Né? Tirou a foto, né, rapidinho e continuaram fazendo o vídeo. Mas estou dizendo que foi no mesmo momento com o mesmo paciente. E elas resolveram comparar. Vamos usar o sapo, ver esses ângulos e vamos usar as trajetórias que esse sistema deu. Porque a gente coloca uns marcadores, né? E a gente vai colocar. A gente compara, calcula os ângulos e alinhamentos do sapo, pega o desse sistema que é o CVMOB, que vou aprofundar nele daqui. Pega o do CVMOB, calcula os ângulos e alinhamentos, o que é possível, e a gente compara esses dois resultados. Será que vai dar a mesma coisa? Porque aí é muito melhor a gente fazer uma análise, um vídeo de 30 segundos, que a gente vai ver toda a flutuação do ângulo e o comportamento dele temporalmente. A gente chama de série temporal, né? Que é a flutuação daquela medida no tempo, e comparar com o que é super estático. Será que vai dar a mesma coisa? Será que vale a pena ou não? E o resultado, né, foi que, na verdade, foi que o CVMOB pegou os mesmos ângulos em alinhamentos do sapo, foi tudo certinho, menos o ângulo do tornozelo, se eu não me engano. Aí me corrija se eu estiver falando besteira de novo. Menos o ângulo do tornozelo. Não foi isso? Isso, foi o ângulo do tornozelo. Foi o mais importante. Isso. E assim, tem lá no estudo tudo bonitinho sobre a acurácia dos sistemas. Eu aconselho que vocês leiam a comparação, a discussão legal. Mas o que eu acho mais legal do artigo são esses gráficos aqui. Então, no eixo X a gente tem o tempo e no eixo Y os graus, tá? Essa linha aqui paradinha é o grau do sapo,
é a medida do sapo. Então foi, sei lá, 5,6 graus de. Acho que é centímetros, né? Que é alinhamento. 5,6 centímetros de alinhamento, enquanto que no CVMOB você tem uma medida próxima, que a gente viu aqui que o alinhamento do corpo é próximo, a gente, né, as medidas aqui são próximas. Só que o que você vê é uma flutuação dessa medida. Então, ao longo do tempo, a pessoa não fica lá no, sei lá, 4,5 o tempo inteiro. Então, ela flutua. Imagina aqui, no ângulo do joelho, talvez seja mais fácil aqui. A média, se tirar a média daqui, vai dar muito próxima uma da outra. Mas imagina que você um dia está fez uma avaliação, aí deu lá 25,5. E aí o outro dia deu 29. Assim, 25,5 e 29 aqui, pertinho, tá dentro da flutuação desse paciente. Entende? Então, o que você pegou foi de diferença do que você fez do seu tratamento e o quanto que foi flutuação do próprio paciente, sabe? Então, esse assim, uma limitação da fotogrametria, né? Você pode tirar a foto no 25,5 e no outro dia você tirar no 29, ponto, sei lá, 1. Então, isso pode lhe dar uma sugestão de que teve uma diferença, quando na verdade é a flutuação normal do paciente. Gente, só faltam 18 minutos. Tá, enfim, essa é a limitação da fotogrametria. Então, né, você poderia trocar muito bem a análise observacional com escalas ou com foto pela análise bidimensional com vídeo, né? E assim, se tiver dólar, euro, achar o tesouro no fundo, no final do arco-íris, você pode comprar um sistema 3D, uma plataforma de força. Vou dar um exemplo de quando eu estava lá. Essa foto, na verdade, só para provar que eu fui mesmo, né? Para não dar uma de ministro da Educação. Aqui, só para a gente provar. Não, brincadeira. Esse é o laboratório que eu fui lá, né? Eu passei 10 meses nesse hospital, um hospital de reabilitação todo. E a gente tinha um sistema tridimensional, plataforma de força, e lá eu entrei num projeto que a gente estava medindo a postura de pacientes que fizeram mastectomia, e a intervenção foi um treino com Qigong. E a gente via a postura delas e também a parte de humor, para ver a correlação do humor, o impacto no humor. O humor, assim, né? Depressão, ansiedade, lá. Antes e depois. E o pessoal queria usar essa escala daqui. Essa escala é terrível, porque bom, tá alinhado. Aí depois desalinhou um tiquinho, tá ok. Aí depois desalinhou bastante, 0. Então você sai de 0 para 5 para 10, sendo que assim, entre 5 e 10 tem todo um espectro de alteração, e entre 5 e 0 também. Então, a ideia era quantificar essa escala. E aí o que a gente fez? A gente criou um protocolo, colocou os marcadores, a gente colocou os nossos próprios marcadores e analisou com o sistema tridimensional, mas nossa análise foi bidimensional, no final das contas. A gente só usou o sistema tridimensional para fazer a coleta. Isso daqui... Deixa eu tirar esse som. É um videozinho mostrando aqui, ó, a linha da força de reação do solo, tá vendo? Da plataforma de força. Esse foi um dado que a gente não usou, mas eu só queria mostrar para vocês como a plataforma de força, né, que está no chão lá, como é que ela funciona. Tá, voltando para o estudo, o que a gente percebeu foi que para esse ângulo daqui, ó, da cabeça, o ângulo vertical da cabeça, que a gente chamou assim, ele tem uma correlação muito forte com a fadiga. Então, todo mundo que melhorou a fadiga melhorou esse ângulo aqui. Todo mundo não, né? Mas a maioria. E a maioria das pessoas que melhoraram o dor melhoraram um ângulo de... Esqueci de colocar aí, mas eles ficaram mais retos. Eles conseguiram deixar a coluna mais reta, digamos assim. Então, a gente conseguiu esse resultado, que é super legal. A gente ainda está na submissão, né? Enfim. E a gente usou um critério legal para mudança postural, porque tem sempre essa discussão, né? Os 2 graus, 5 graus, Aí, o que a gente usou foi, como a gente tinha a série temporal e o vídeo lá, 30 segundos,
o nosso critério foi: se mudar mais do que o desvio padrão, que é uma medida de dispersão em relação à média, se mudar mais do que o desvio padrão da média do baseline, que foi antes da intervenção, a gente diz que mudou a postura, porque está indo além da flutuação natural do paciente. Então, a gente usou esse critério, que eu acho que é um critério interessante para ser usado na estativa. Bom, esse é um estudo também lá do grupo, professora Kátia, e de professor Vinícius Lago, também um grande amigo lá da Baiana, e eles usaram a baropodometria e enfim, você vai ter os mesmos resultados que você vai ter com um estudo sem baropodometria, né? Que você vai ter a parte deslocamento, amplitude, enfim, mas vocês podem usar baropodometria também. Mas enfim, se o cofrinho de vocês está assim, igual ao meu, a gente vai usar outras coisas. Tem esse software de vídeo, de análise do movimento por vídeo, ele é super legal, eu recomendo vocês darem uma olhada. Aqui está o site deles, para quem quiser ver depois. Ele tem uma interface muito legal, é muito legal você mostrar para o paciente, dá para comparar vídeos, enfim. Você consegue fazer essa análise da postura e do controle postural também pelo Kinovia, mas eu vou falar mesmo hoje do CVMob, que é um filho nosso aqui da Universidade Federal, foi criado pelo NITRI, que é o grupo de pesquisa que eu participo, e é um software de análise do movimento. Aqui tem um videozinho. Mostrando que essa interface dele é um pouquinho mais crua, mas não tem nada completo. Você faz o vídeo, você abre o vídeo nele, você coloca o marcador onde você quer colocar. Aqui no caso foi para a gente medir um pouco do controle postural. Os gráficos eles vão aparecendo em tempo real, você já consegue ver o que está acontecendo. E enfim, aí depois a gente vai pegar os dados e ver o que faz com esses dados. Mas assim, a interface CVMob é essa. Deixa eu ver se eu não botei o site, né? Mas depois no chat eu boto o site. Me lembre. E como eu falei para vocês, antes de usar qualquer instrumento, é importante que a gente veja a validação. Esse instrumento ele já está validado, está tudo certinho. Quem quiser dar uma lida depois nessa validação é super interessante. O pessoal comparou a medida do sistema com as contas teóricas mesmo, né? Porque um pêndulo é fácil você predizer, né, a trajetória dele. Já se conhece isso na física. Então, eles compararam, fizeram essa comparação, e o que é mais legal, esse trabalho aqui é super legal. Por quê? Para você fazer a análise do controle postural com o CVMob, você precisa validar ele para isso antes. Então, será que o CVMob está medindo a mesma coisa que a plataforma de força está medindo? Então, essa foi a pergunta desse trabalho. O que eles fizeram? Botaram uma pessoa em cima da plataforma de força, colocaram uma câmera no teto e mediram o movimento da cabeça das pessoas, porque, né, em teoria, como se a pessoa fosse um pêndulo invertido, né, e oscilasse aí. Então, a ideia do trabalho foi essa. E nesse gráfico, a linha pontilhada é o dado da plataforma e a linha cheia, né, preenchida, é o dado da cabeça. E vocês conseguem ver que você quase não dá para diferenciar uma linha da outra, em ambas as direções. Então, foi uma super validação, e isso prova que a gente consegue obter o mesmo dado da plataforma de força medindo com vídeo, né, o deslocamento. E esse trabalho, um dos exemplos, né, disso daí, é esse trabalho aqui com pacientes com fibromialgia. Eles usaram o CVMob e eles viram aqui, ó, que pacientes com fibromialgia têm um deslocamento maior, e isso é estatisticamente significativo. Tem um deslocamento maior, tanto anteroposterior quanto médio-lateral. Tá? Então, aqui, ó, do que pacientes controle que estavam sem dor. E, além disso, eles fizeram um outro tipo de análise que o que eles viram foi que pacientes com fibromialgia, o equilíbrio deles, esse deslocamento, ele é como se fosse aleatório, entende?
E o de controles não, ele tem um efeito mais de correção. Então, toda vez que eu vou para frente, a probabilidade de eu ir para trás é maior do que em pacientes com fibromialgia, que é aleatória, como se fosse um bêbado andando. Que ele anda, um bêbado andando, ele vai em direções aleatórias. Então, é como se não tivesse muito controle. E já nos pacientes controle do grupo controle, não. Existe uma lógica, né? Nessa, se eu vou para frente, eu não continuo indo para frente ou eu vou para trás aleatoriamente. Não, eu vou no sentido de que existe um controle ali, tá? Essa é mais ou menos o que essa medida diz. Tá, e qual é o material necessário, né? Será que eu preciso gastar uma grana para fazer esse tipo de análise? Não, você precisa de uma câmera e para você medir o controle postural, que os deslocamentos são lentos e, e pequenos. Eles são lentos e pequenos. Então, você não precisa de uma velocidade absurda para estar fazendo essa medida. Então, qualquer celular, hoje em dia, filma a 30 frames por segundo. Você pode pegar seu celular, botar lá em cima e filmar. Uma coisa que eu acho indispensável é um tripé, porque você precisa garantir que o celular ele está na horizontal. Por quê? Porque a gente vai colocar o marcador aqui. Não sei se vocês estão me vendo. Se tiver ruim aí, você me avisa, né? Porque eu não estou conseguindo me ver. Tranquilo A aqui. gente. Hã? Dá para ver tranquilamente. Beleza. Então, o marcador vai estar aqui na horizontal. E o plano de movimento, então, é aqui na horizontal. Então, se o celular estiver tortinho, por exemplo, assim, o plano não vai ser horizontal, tá vendo que vai estar angulando? O plano de movimento do vídeo vai ser esse daqui. Então, a sua medida vai estar toda errada quando você for analisar. Então, tem que estar realmente paralelo, o celular tem que estar, a câmera tem que estar paralela ao plano de movimento. Isso aí é indispensável. Por isso que é interessante a gente ter um tripé, né? Porque o tripé tem um nível dentro dele, que aí você que vai garantir realmente ou que está vertical ou que está horizontal. Isso aí eu acho que é indispensável. E a gente consegue comprar um tripé, sei lá, por R$ 100 ou até mais barato. É um tripé legal. Um calibrador, que pode ser absolutamente qualquer coisa, que você saiba a distância entre dois pontos, e os marcadores, que também são, que você só precisa um treco que tenha contraste. Então, eu estava lá na casa dos meus Adendo pais. sobre isso, Ana Paula. Hã? Um adendo sobre isso, Diga. em relação aos nossos materiais, o que utilizamos, o que é mais interessante não é só a aquisição do material, mas é a evidência científica e reprodutível que isso dá. Então, dinamicamente, você tem uma evidência maior cientificamente, utilizando desses parâmetros correlacionados. Então, a utilização desses equipamentos se faz necessário para a reprodução científica, né, É a verdade. partir de laboratórios de movimento. E isso a gente vai aprofundar muito mais nos nossos módulos na pós-graduação. Exato. Inclusive, o marcador do meu trabalho, tanto do mestrado, do doutorado não, que eu usei o sistema tridimensional, mas do mestrado, trabalho de mestrado, eu que fiz os marcadores. Né? Então, a gente vai aprender como fazer também. E assim, é super barato fazer. Que nós utilizamos no nosso grupo de pesquisa. A gente oferece a Exatamente. aquisição nossa, a sua ideia Exata. para o nosso grupo. E é interessante porque ele é bem preciso, eu acho, assim. Porque dá um contraste bom, né? E é super barato, você consegue fazer vários com, sei lá, R$ 20, sabe? Então, enfim. Aí essa quarentena, passei um tempo na casa dos meus pais, e aí eu falei, ó, vou pegar aqui e vou filmar esses coroas, tô de bobeira aqui mesmo, vamos ver no que vai dar. Aí lá meu pai tinha um tripé, aí eu usei uma câmera, e o que eu tinha era isso, a câmera, o tripé, os marcadores, esse banquinho aqui para eles descansarem entre uma medida e outra, porque eu fiz 3 vídeos, eu fiz a pessoa no baseline, né, que é em pé, de frente para a parede, olhando para um pontinho que está aqui na parede, não sei se vocês estão vendo. A posição tandem, que é com o pé juntinho assim, ó, só que um mais na frente do outro, sabe?
mas o pé juntinho. E dupla tarefa, que eles ficaram na posição do baseline, né, em pé, com a base de suporte de escolha deles. Só que eles tinham que falar o nome de países durante 1 minuto. Vários países. E aí, o calibrador, o que eu fiz foi, eu peguei um caderno que eu tinha, botei 2 pontinhos, medi a distância entre eles, 15 centímetros. Pronto. Esse foi o meu calibrador. Só tem que tomar cuidado para esse calibrador não ser instável, né? Porque ele tem que estar no plano de movimento, então ele tem que ser retinho também. Enfim, isso aí a gente também vai aprender com mais detalhes lá no módulo da pós. E aí eu peguei e filmei eles e daqui a pouco a gente vai discutir sobre esses resultados. Outra coisa também, para analisar equilíbrio, fica ruim se você colocar o marcador, por exemplo, em S2. Você não vai conseguir ver, porque a cabeça da pessoa fica na frente, ou o cabelo fica pegando ponto, enfim. Então, o que a gente pensou, Gabriel Vinas, enfim, é um colega lá do grupo de pesquisa do NITRE, ele e Vitor Sotero, que é outro membro do grupo de pesquisa, eles bolaram a ideia desse marcador aqui. Não é marcador, né? Desse treco. Que você coloca um cinto, e aí pode moldar, né? De acordo com o corpo de cada um. E ele se distancia um pouco, né? Do corpo, mas ele continua traduzindo o movimento do centro de gravidade. Só que agora a gente consegue ver no vídeo, né? E aí ele fez um trabalhinho assim e comparou a trajetória do marcador da cabeça com esse daí, esse outro marcador, e ficou super bom também. Por quê? Qual é o problema desse marcador da cabeça? Por mais que ele seja validado e tal, a gente teve um trabalho que a gente viu o controle postural de pacientes, não foi pacientes não, jovens saudáveis, aliás, pacientes também com Parkinson. E uma tarefa dupla, uma das duas, né, uma foi fluência verbal e a outra foi contagem regressiva. A gente percebeu que quando as pessoas faziam a contagem regressiva, elas ficavam contando com a cabeça. Então, fazia 100, 97, 94. E isso aí já acabava com toda a análise por vídeo com esse marcador da cabeça. Então, a gente teve que jogar tudo fora. Porque o que a gente estava vendo era o movimento da cabeça e não do centro de gravidade. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Quanto mais distante, mais articulações você vai ter para ter um falso positivo, né? Outra coisa vai estar movendo que não o que você está querendo medir. Então surgiu essa ideia e a gente tem usado isso. Só que lá em casa, lá na casa dos meus pais, eu não tinha essa coisa bonita que ele fez para ir para a USP, tirar onda lá. Então eu não fiz um armengo, eu fiz uma adaptação. Eu peguei um marcador que eu tinha, fiz um furinho, coloquei um pincel que eu tinha, que era a coisa que eu tinha lá, e voilá, fiz um marcador bonitinho que a gente consegue ver o movimento centro de gravidade. E lá no vídeo, não sei se vocês viram, mas ficou certinho. A câmera pegou, estava perfeito. Pronto, aí a gente fez essa adaptação aí. Então, beleza, a gente fez essa adaptação, filmou e. Tá, então agora tem os dados. Então, a gente fez análise, agora tem os dados, vai aparecer um montão de número, uma tabela gigantesca. E o que que eu faço com isso? Como é que eu traduzo isso daí para a minha clínica? Como é que isso aqui vai me ajudar na tomada de decisão de que exercício eu posso passar no meu paciente, por exemplo? É aí que está o pulo do gato. E que, assim, a gente vai aprofundar muito mais isso. Vou só dar uma pincelada aqui do que a gente pode fazer, do que eu já fiz. E é isso que vocês vão aprender também, assim, mais aprofundadamente no módulo. O CVMob, ele já dá um relatório automático, que vocês têm algumas métricas, tipo assim, amplitude do centro de gravidade, né? Pode ser o máximo menos o mínimo. E aí você tem que saber, mas de que eu pego de velocidade, x e y, pega de x e y, que é o deslocamento, tá? E ele também dá o tempo total, o tempo final, enfim, dá outras métricas, média, desvio padrão, que você pode usar para o seu relatório. Ou você pode pegar esses dados, colocar no Excel
e trabalhar em cima desses dados no Excel para fazer o que você quiser. Que é o que eu mais gosto de fazer. E aí você pode pegar diversas métricas. O que eu mais vejo na literatura? Amplitude. Tá? Sempre vê isso, como aquele estudo de fibromialgia mesmo, o pessoal viu a diferença de amplitude. Então, você pode ter uma amplitude pequenininha, tanto em X quanto em Y, ou uma amplitude enorme. Você pode ter a trajetória total, que eu nunca medi essa, mas é uma coisa que o CVMob dá automaticamente, por exemplo. E você pode ter uma trajetória total enorme, com amplitude pequenininha, e o contrário também. Você pode ter uma amplitude enorme, mas com a trajetória total pequenininha. E outra métrica que o pessoal usa também é o coeficiente de variação, que nada mais é do que a dispersão em relação à média daquela série temporal, tá? E assim, não é nada muito complexo não, gente. Assim, uma fórmula no Excel não fica Nazaré para fazendo conta, confuso. É muito tranquilo e ele dá uma medida em percentual. Então, vamos ver como é que essas medidas se comportam. Pronto. Eu fiz aqui essas três análises. E tá, vamos dar uma olhada. Vocês conseguem ver meu mouse? Conseguimos, Ana. Conseguimos, Ana. Perfeito. Então tá. Nesse sujeito aqui, o que a gente tem de diferença? O que eu calculei? Eu calculei coeficiente de variação de Y. X é esse eixo daqui no gráfico, tá? Que é o deslocamento médio lateral. No gráfico está em metros, mas na tabela está em centímetros já transformado. E no eixo Y a gente tem o deslocamento antero-posterior. Agora tem tanta cor aqui, né? Então, o que está em azul, a gente tem o baseline, que foi aquela primeira medida que eu fiz. De laranja está o tandem, que é o do pé juntinho. E em amarelo é a dupla tarefa. Assim, a gente vendo o gráfico, o que a gente tem? A gente tem um baseline com uma alteração, um desvio mais anteroposterior. E a gente vê que no tandem o desvio médio-lateral aumenta bastante, né? E na dupla tarefa meio que reduz tudo. E vamos ver então nos números se isso se traduz, né? Então, do baseline, a gente tem realmente uma amplitude maior em Y. No tandem, isso muda. A gente tem uma amplitude muito maior em X e reduz em Y. E na dupla tarefa realmente reduz em relação ao baseline. Lembra? Porque a postura é a mesma, o que muda é que a gente colocou uma tarefa cognitiva para eles fazerem, para competir com a tarefa motora. Então, o que acontece aqui e nos outros casos também é que a gente reduz a oscilação enquanto está fazendo a dupla tarefa. E para essa paciente, a gente também tem uma maior oscilação no eixo Y para o coeficiente de variação. Né? Ou seja, a flutuação que está acontecendo, não só o deslocamento, mas como esse deslocamento está acontecendo, né? Em termos de flutuação de dispersão, em relação à média daquela direção. Tá, então para essa paciente, o que a gente tem é isso, que é um deslocamento maior no eixo Y. Então, se eu fosse trabalhar com ela exercício, eu trabalharia bastante. Faria nos dois planos, mas trabalharia mais no anteroposterior. Para esse paciente aqui, o que a gente viu? Que ele tem um deslocamento, foi o maior deslocamento, a maior amplitude nos dois planos em relação às três pessoas. Maior também coeficiente de variação. E é bem distribuído entre os dois planos, né? Então ele varia bastante nos dois planos, no baseline. É bem equilibrado, digamos assim, em relação aos dois planos. E no tandem, quando a gente coloca uma posição mais desequilibrada para o plano X,
não modifica muito para esse paciente, né? Não tem uma diferença expressiva como tem nesse daqui. Sai de 3, foi para 1,7, né? Então ele sai de 3,3 para 2,9, não é 3,9 para 3,5, não é uma diferença absurda de amplitude, né? E nem de coeficiente de variação. Então, para esse paciente, o Tandem não teve muito efeito. E a dupla tarefa foi o mesmo efeito da outra paciente. O que a gente tem é uma redução em relação ao baseline, tá vendo? Principalmente no eixo X, que é o médio lateral, e uma redução também do coeficiente de variação. Nem tanto no Y, mas no X bastante. Então, para esse paciente, se eu fosse desafiar, talvez fosse melhor fechar os olhos e não tanto alterar a parte proprioceptiva. Pode ser isso. Tá, e esse outro sujeito aqui, ó, pelo gráfico, você já vê o comportamento. O baseline azul, aqui, distribuidinho, mais distribuição em Y do que em X, mas nem tanto. Quando bota no tandem, essa pessoa, o plano frontal fica louco, então tem um super deslocamento, e na dupla tarefa condensa isso tudo para o meio. Então, se a gente vier aqui nos valores, né? A gente tem que a amplitude em X e Y no baseline, ok, está bem distribuído. O coeficiente de variação que é um pouquinho maior em Y do que em X. Então, a pessoa, por mais que a amplitude seja menor, ela flutua mais no anteroposterior. Tá? Isso pode até gerar um trabalhinho mais dos músculos posturais. Isso, enfim, essa discussão isso pode ser aprofundado depois, né? Porque acho que até já acabou o meu tempo. E na dupla tarefa, a gente vê no próprio desenho, a gente vê o quanto que muda o quanto que enxuga, né? Quando que a pessoa meio que, não é que congela, mas a estratégia dela é realmente estabilizar o corpo, porque ela está ali, ó, fazendo a dupla tarefa, fazendo a tarefa cognitiva, então eu não me mexo tanto, eu dou prioridade para a minha tarefa cognitiva. Na verdade, para sujeitos rígidos existe um equilíbrio, né? Então eu consigo controlar o motor e o cognitivo juntos. Normalmente, pacientes com Parkinson que não conseguem, então a postura fica em segundo plano e eles priorizam a tarefa cognitiva. É mais ou menos isso. Mas a gente consegue ver, né, que 3 indivíduos, esses dois aqui têm algumas disfunções musculoesqueléticas, essa pessoa sem disfunção, mas eu vou dizer logo, né, essa pessoa aqui sou eu mesmo. E, na verdade, o tandem tem uma justificativa para eu ter essa oscilação tão grande, né? Médio-lateral, porque eu tenho uma certa instabilidade no tornozelo direito mesmo. Eu tive uma tendinite uma época, não tratei direito, né? Porque cara de ferreiro, espelho de pau. E aí eu tenho uma certa instabilidade e limitação de dorso. Então, assim, algumas coisas a gente consegue fazer a correlação clínica com o que a gente tem de dado, né? Então, assim, esses são exemplos. E ano passado eu também fiz uma avaliação em 2 pacientes, junto com a fisioterapeuta amiga. Ela tinha 2 pacientes com distúrbios neurológicos e ela queria aprofundar um pouco mais na análise dela, né, na avaliação. E aí a gente fez esse trabalho juntas. E os 2 pacientes tinham Parkinson, só que um tinha um comprometimento cognitivo maior do que o outro. Esse é o que não tinha comprometimento cognitivo, era mais o motor mesmo. E aqui a gente vê que esse paciente ele tinha no plano sagital essa alteração tanto de amplitude, aqui, ó, tanto de amplitude quanto de coeficiente de variação, de flutuação do sinal, né, do corpo, é muito maior no plano sagital do que no plano frontal. Então, se a gente, por exemplo, isso poderia auxiliar na parte de planejamento de objetivo de exercícios, né, do tratamento. Então, se eu fosse ela, eu focaria mais na parte de plano sagital, né, para tentar melhorar isso daí, que está oscilando bastante.
E esse outro paciente, que já tinha uma parte cognitiva mais alterada, o que a gente viu foi que os valores em Y, anteroposterior, são maiores que X, e o que já é esperado, né? Paciente com Parkinson tem uma instabilidade anteroposterior maior que médio lateral. Inclusive, o outro paciente também tinha a mesma coisa. E agora, o interessante é que esse paciente, quando a gente fez olhos abertos com dupla tarefa, porque a gente também fez com olhos fechados, a gente fez com olhos abertos. Ai, esse mouse. Dupla tarefa, pronto. Aqui aumentou bastante em relação a sem dupla tarefa. A gente teve um aumento considerável, tanto da amplitude quanto do coeficiente de variação. E teve mais no plano frontal, não teve no plano sagital. Então, quando você, sei lá, se você tiver um paciente com essa alteração, você pode focar, tirar a visão e trabalhar muito mais o plano frontal do que o plano sagital. Isso pode guiar mais a sua intervenção para você ser mais precisa na sua intervenção. E com olhos fechados foi o contrário. A gente teve só de fechar o olho já desestabilizou a pessoa no plano sagital. O paciente, tanto a amplitude quanto o coeficiente de variação, que aumentou muito, né? Imagina, aumentou de 1,6 para 5,2, né? De 3,8 para 6,5, quase que dobrou. Então, e com dupla tarefa até neutralizou. Mas só de fechar o olho já teve essa alteração no plano sagital e dupla tarefa, alteração no plano frontal. Então, você pode guiar as suas condutas baseadas nesse tipo de análise. Isso é bastante interessante. Então, pronto, acho que deu tempo, né, Nai? Já passou do tempo. O que vocês acham? Quero que vocês depois me respondam se é possível. Na minha opinião, é possível. A gente está baixando. Eu esqueci de dizer, o Kinov e o CV Mobile eles são gratuitos. Vocês podem baixar agora, nesse exato momento. Aproveitar essa quarentena, filmar tudo, filma, sei lá, o cachorrinho andando na rua. E faz análise. O importante é vocês começarem a mexer no programa, né? E a ideia é que no módulo, vocês saiam do módulo já sabendo usar essas ferramentas e a gente vai preparar também umas coisas que vão deixar essas métricas mais rápidas para vocês, entendeu? A gente vai aprender a fazer um gráfico legal, aprender a visualizar melhor essas coisas para que essa informação, aquela tabelona do CVMob, ela te dê uma informação clínica que seja que assim que faça com que você auxilie essas métricas auxiliem o seu tratamento. Eu acho que a mensagem é essa, né? Que vocês vão sair de lá sabendo como transformar aquele tanto de número em algo útil para o tratamento de vocês. Eu acho que é mais ou menos essa a ideia. Então é possível. Aí eu acho que a gente pode ter uma super fantasia do Batman, ou a gente pode ter uma fantasia do Batman mais, né, baixo custo, mas o importante é que todo mundo entendeu que você é o Batman. Então, não importa se você tem uma plataforma de força de, sei lá, $300 mil, ou se você tem um CV Mob que é gratuito, você comprou só um tripé e usou seu celular com uma câmera. O que importa é que você vai estar dizendo que esse paciente está com 3,9 centímetros de deslocamento. E os dois instrumentos vão lhe dizer a mesma coisa, de forma confiável, que você viu lá nos estudos do CVMob, que ele é tão bom quanto a plataforma de força para ver a parte de deslocamento. Então, assim, não importa o quanto você tenha, né? O importante é que você passe sua mensagem e você tenha a informação. E, assim, eu poderia finalizar isso aqui com qualquer, enfim, mensagem bonita de uma pessoa importante, mas a mensagem mais importante hoje é fique em casa, né? Então, eu queria agradecer a Juliana, a professora Nayane, mais uma vez pelo convite, à Faculdade da Santa Casa, o pessoal do grupo do Dinâmica do Sistema Neuromúsculo Esquelético, que essa apresentação foi praticamente um ode a eles, né, digamos assim, porque vários trabalhos do grupo eu apresentei aqui, a senhora Kátia, que faz um trabalho belíssimo no grupo, e o grupo Nitri também, que eu apresentei alguns trabalhos, o CVMOB foi criado pelo Nitri, que é o grupo que eu faço parte,
Tem até o Instagram do Nitro, se vocês quiserem acompanhar um pouco do nosso trabalho, que é @nitro.ufba. E tá aí o meu contato, se vocês tiverem alguma dúvida. Enfim, estamos aí. Vai. Acabou. Vocês ainda estão vendo minha tela? Pode descompartilhar, poder conversar. Bom, primeiramente, queria agradecer a Ana Paula pela sua excelente e belíssima palestra, sempre bem dinâmica, né? Bem do seu Tentei. perfil, então muito mais interessante. Acho que é por isso que eu gosto de te convidar para muitos eventos e palestras, e principalmente na pós-graduação. Então, primeiramente, eu queria agradecer a todos presentes, queria agradecer a umas inscritas que está no nosso curso, que é a Milena, ela está presente. Eu vou falar algumas perguntas para você responder, nós podemos bater um papo Claro. e respondermos juntos. E os demais que quiserem fazer perguntas podem continuar fazendo enquanto conversamos aqui. Tá? Primeiramente, fazer um agradecimento inicial à Faculdade Santa Casa pelo empenho e suporte no acesso, nas webclass, né, nessa interação com o público. Além disso, agradecer à professora Juliana, a nossa coordenadora do curso de fisioterapia, pelo empenho e suporte também, ao professor Tarcísio, que é o nosso diretor acadêmico, que hoje não pôde estar presente, e toda a equipe da Santa Casa. Além disso, agradecer a todos que tiveram interesse em se inscrever nessa webclass e participar juntamente comigo, com a Ana Paula, a professora Juliana e os demais. Sejam bem-vindos à nossa instituição, sejam bem-vindos ao nosso curso de pós-graduação. Primeiramente, eu queria falar e agradecer exatamente ao nosso grupo de pesquisa. Eu e a Ana Paula já estamos no mercado e juntas desde a época da graduação. Dessa época, né? Eu já foi, como ela mesma falou, revelando um tanto da minha idade, já fui monitora. E costumamos dizer que Kátia, que também participará de um dos módulos da nossa pós-graduação, que é um nome de referência em postura aqui na cidade de Salvador, Bahia, hoje estando em São Paulo, né, mas fazendo referência à posturologia, ela também faz parte do nosso corpo docente. E eu costumo dizer que ela foi o nosso mosquitinho, né, que picou a gente para o âmbito da pesquisa, para o âmbito da docência, e sempre utilizando das práticas clínicas e no meio clínico, enfatizar, né, qual é a possibilidade de utilizarmos diversos instrumentos, não só no clínico, mas científico, para melhorar o nosso produto fisioterapêutico, a nossa sessão, os nossos atendimentos e ter maior relevância clínico e também científica. Então, uma das perguntas baseado nisso, que você acabou até respondendo, Ana Paula, mas que poderíamos discutir, que seria qual a relevância clínica para o uso desses dados clínicos, né? Qual a relevância desses dados no uso da clínica? E acho que você comentou um pouco no estudo que você comentou sobre Parkinson, né? Então, que você observe como você utiliza na clínica. Você poderia comentar um pouquinho disso para a gente? Claro, né? Sempre foi uma das minhas dificuldades, assim, tentar traduzir isso, ou tudo que a gente faz na pesquisa, porque o meu perfil é muito mais de pesquisa, né, do que clínico, mas eu estou tentando mudar e misturar um pouco as áreas, né, que acho que é um dos grandes desafios que todo pesquisador e todo clínico tem, é tentar fazer tradução. E mais o pesquisador, né, porque a divulgação científica não é uma coisa tão trivial assim. Porque a ciência tem que falar para o clínico, né? A gente está fazendo pesquisa não é para o outro pesquisador, a gente está fazendo pesquisa para que a gente possa melhorar a sociedade, né? Então a gente vai à procura de problemas que tenham relevância, né? Então, qual é a sua pergunta de investigação? Isso aí eu lembro que na faculdade, Ave Maria, que o pessoal batia na cabeça, assim, para abrir, para enfiar nas cabeças, que tem que ter relevância, né? Porque senão, por que o governo vai te dar uma bolsa para você investir em, sabe, em nada, uma coisa que não vai ter utilidade? É claro que alguns trabalhos eles vão ser feitos que eles são um passo antes do direto para o paciente. A gente também tem que ter noção disso, né? A ciência básica é super necessária e é o primeiro passo para a gente fazer as pesquisas clínicas.
E aí, ultimamente, né, no último ano principalmente, eu tenho tentado migrar um pouco para a parte clínica e eu fiz esse trabalho com essa colega que é fisioterapeuta. E aí eu comecei a fazer essas análises. Eu sempre quis, né? Eu sempre tentei algumas vezes fazer análises de corrida, não sei o quê. Mas aí a gente fez esse trabalho com esses dois pacientes, que foi super legal. Eu perguntei para ele, e aí, o que você achou que foi útil? Eu fiz um relatório, né, de análise cinemática, a gente fez análise da marcha também, análise de movimentação da mão, né? No Parkinson tem isso também, que é reduzida a oscilação do braço na marcha. Enfim, a gente fez várias análises, foi super legal. E a gente conseguiu, ela juntas, né? A gente conseguiu traduzir todas essas métricas para um significado clínico e a gente fechou uma coisa super legal, sabe? Um diagnóstico cinético funciona muito, muito legal. Então eu acho que essas métricas elas vão auxiliar mesmo a você fazer uma coisa mais personalizada, porque senão, vamos trabalhar equilíbrio, mas vai trabalhar tudo, vai, mas qual será a maior necessidade dessa pessoa, entendeu? Então a gente faz uma avaliação, fecha o olho, testa qual sistema dessa pessoa está mais comprometido ou não, qual que a gente tem mais alteração ou não, para fazer uma coisa mais focada, né, para ser mais efetivo. Então a ideia é essa, vai fazer esse tipo de avaliação em todo mundo? Não, não precisa, entendeu? O paciente chega lá com uma dor no punho, que você sabe que é uma coisa ocupacional, você não precisa fazer esse tipo de coisa, sabe? Mas tem paciente que é interessante você fazer isso. Então, vai muito do bom senso, né? De que paciente eu vou fazer esse tipo de avaliação, mas quando esse tipo de avaliação é feita, eu acho que a efetividade do seu tratamento o tratamento fica melhor, entendeu? Ele fica mais efetivo mesmo. Você vai ter uma resposta mais rápida, eu acredito. Então, assim, essa minha colega gostou, tanto que a gente fez com o paciente, ela, poxa, eu tô precisando mais dois pacientes, vamos lá fazer, não sei o quê. Então, eu acho que, inclusive, é um ramo aí, né, aberto, e isso vai melhorar muito a avaliação de vocês consequentemente, o tratamento, né? Eu acredito. Plenamente nisso, né? E creio que não só a evolução clínica, eu acho que quando a gente tem um aspecto de que o paciente ele tem a necessidade também de observar a sua melhora e a gente apresentar isso de maneira significativa, né, e quantitativa para ele, eu acho que além de termos respaldo científico, também temos o respaldo clínico, né, que é o necessário para o paciente ter a participação efetiva no seu tratamento e ele perceber a tua melhora, né? E podermos trazer esses dados para esse paciente. Então, acho bastante interessante essa troca que a gente pode ter, não só com a ciência, mas também com a clínica. E eu acho que isso te proporciona, né, um aquisitivo clínico para a troca para você observar essa melhora, além de promover um prognóstico mais efetivo, né? Você perceber o quanto ele está evoluindo e, além disso, ele poder observar essa melhora quantitativamente. Então, especificamente, é uma relevância muito importante, né? Ela se torna relacionada ao que a gente vê muito dos pacientes na sua aquisição clínica, né? No que eles tendem a ter como melhora. Uma segunda pergunta em relação aos gráficos, na verdade, que você comentou, que nós vemos muito, né, nessas avaliações e analisamos muito, como já analisamos entre os nossos trabalhos. Então, no módulo da pós-graduação, iremos aprender a leitura desses gráficos da avaliação do controle postural. Claro, vocês vão ver, gente, é tudo super simples. Não tem muito segredo. É porque a gente vê aquela tabelona, né? Eu mesmo vi aquela tabela, Ave Maria. Quando eu entrei no mestrado, lá no Nitro, no meu mestrado, eu basicamente aprendi a mexer no Excel, pessoal, porque eu não sabia nada. Mas é muito tranquilo, gente. É questão, assim, de você botar a formulazinha ali e o negócio, a planilha já vai te dar o treco pronto, entendeu? Não tem nada muito complicado, não. E aqueles gráficos bonitinhos, né? A gente vai aprender a ler, o que é que significa, a parte de escala, a ler e, se possível, se a gente vai ter, eu acho que vai ter tempo, a fazer também. Então, como é que eu faço um gráfico bonitinho daquele, entendeu?
Tem alguns softwares que são mais legais para a gente fazer esse tipo de coisa. Eu posso passar também durante o módulo, a gente aprende mais ou menos a fazer, ou então eu posso dar um passo a passo para vocês de como fazer um gráfico daquele, entendeu? É super tranquilo. Então, não é um bicho de 7 cabeças, não. Dizer, né, para nossos alunos, quando a gente também era nessa época de graduação, que sempre gráficos em fisioterapia ou em saúde, estudo da matemática é um tanto mais difícil, mas acabamos vendo isso, tanto na graduação, na pós-graduação, em ciência, é necessário, principalmente pelos dados estatísticos, né, que utilizamos para metrificar tudo o que colhemos. Então, os dados, eles servem para isso, né, para quantificar o que qualificamos. Então, como sendo bom desse dado. Né? Então, eu acho interessante e não tem nenhuma dificuldade realmente, eu sendo também colaboradora do grupo de pesquisa, assim como pesquisa em conjunto, a gente tem percebido que não há dificuldades quando a gente tem uma fórmula, né? E é uma equipe ajudando quanto a isso. Então, a proposta do nosso módulo é repassar isso para nossos alunos, repassar isso para vocês que têm interesse em nossa pós-graduação em fisioterapia em postura e dor, né? E poder evoluir nesse campo clínico, né? Então, a gente poder ter uma mais no âmbito clínico e observar a íntima relação que a gente tem a dor e a postura. Então, tudo que fazemos é dependente do nosso controle postural. E quando não temos esse controle, ele advém de um sintoma, né, que é o nosso quinto sinal vital, que é a dor. Onde a gente apresentou na última Epiclés, falou mais dinamicamente, e que iremos abordar com muito mais ênfase nos nossos módulos. Além disso, uma coisa que a Ana Paula comentou do estudo que ela fez em Harvard, que eu achei muito interessante, esse é um comentário próprio, né, no caso de que todo paciente que melhora uma condição postural, ele evita ou diminui a fadiga. Então, quanto isso essa condição de controle postural? Qual é a condição que a gente se utiliza no nosso campo de trabalho, no nosso campo clínico, no nosso meio de atendimento? Então, nós, como fisioterapeutas, também temos que pensar no nosso controle, não só como nós, mas também os nossos pacientes. Né? Isso é interessante saber o quanto a gente está levando a qualidade de vida para o nosso paciente de acordo com a nossa qualidade de vida também. Percepção da evolução, né? Para finalizar, a gente não tem mais perguntas, mas temos uma mensagem do professor Tarcísio, que eu queria reprogramar para você, Ana Paula, que ele direcionou: parabéns, professora, por suas contribuições ao conhecimento nesse campo. Nossos alunos ganharão muito com as interações com a senhora e professora Nayane. Essa mensagem para você e para nós, tá? E chegou uma última pergunta, aliás, de uma das participantes, Joana, que ela comenta: vamos usar esses instrumentos apresentados no estágio? Se você quiser, absolutamente, Com certeza, eu posso até ter um pouco dessa pergunta. Como coordenadora do curso, a pós-graduação ela tem 105 estágios, 65 horas serão divididas em escalas, onde todos os alunos irão participar junto com o profissional tutor, que vai ser o preceptor, que tem a relação íntima com esses equipamentos, seja os equipamentos relacionados aos instrumentos de avaliação, como as escalas, assim como as escalas de avaliação da dor, escala de posturais, escalas de equilíbrio, assim como os softwares de avaliação que abordaremos no curso, tanto o CVMob, quanto o SABO, quanto entre outros softwares que podemos utilizar durante o curso. Além do instrumento baropodométrico, também será um poder aquisitivo do nosso estágio, onde iremos utilizar esse instrumento em clínica, né, no âmbito do laboratório. Então, nossos estágios irão funcionar nas dependências do laboratório de anatomia e movimento, né, da Faculdade de Santa Casa, e será localizado no campus da Pupileira, na Avenida Joana Angélica, onde será o nosso campo de estágio. Sem mais, acho que por aqui finalizamos. Espero que tenham você respondido todas as dúvidas em relação ao evento. Eu gostaria novamente de agradecer à professora Ana Paula por esse suporte, por essa webclass maravilhosa, por essa sua dinâmica de apresentação, que eu
particularmente adoro, eu acho que você cativa muito quanto a isso. E tenho total certeza, 100%, de que nosso módulo será sucesso na nossa pós-graduação. Então, mais uma vez, gratidão. Obrigada a todos os participantes, obrigada à professora Juliana, professor Tarcísio e a todos do suporte. Nai, queria também aproveitar que estou aqui online e agradecer a vocês duas, a Ana Paula, maravilhosa sua aula, Ana, e muito engraçada também, adorei seu senso de humor, e conteúdo, assim, super denso e, ao mesmo tempo, extremamente útil, né? Então, eu vejo muita utilidade no que você apresentou aqui, e até divulgando a aula, eu falei, gente, é a informação que todo fisioterapeuta precisa saber, né? Então, controle postural, né? E avaliação de postura é um conteúdo que é obrigatório para todos os fisioterapeutas. Então, de muita relevância o que foi discutido aqui hoje. Ainda na sessão de agradecimentos, né? Quero agradecer a Nayane também por ter escolhido a Ana Paula, por ter preparado esse curso com tanto zelo, né? Com um corpo docente tão incrível, de profissionais que eu também conheço, inclusive foram meus professores, como a professora Kátia, por exemplo. Agradecer também a equipe aqui da Santa Casa, né, que nos ajuda aqui no making off de todos os eventos, e também a equipe da Santa Casa, né, a gerente de ensino, a professora Patrícia Alcântara, que eu acho que foi professora de vocês também, né, meninas? Foi sim. É gerente de ensino do Hospital Santa Isabel e que é uma grande parceira, assim, da faculdade na elaboração dos nossos cursos e na viabilização dos estágios. Também as coordenadoras de fisioterapia do Hospital Santa Isabel, Verusca e Sandra, e ao professor Tarcísio, que é nosso grande orientador assim, pedagógico, diretor acadêmico, e que está sempre nos direcionando assim nas nossas escolhas e sempre na torcida também, por tudo que nós fazemos. Então, muito obrigada a vocês.